Um segmento de fio reto de densidade linear 7 vezes 10 a menos 2 kg por metro encontra-se em repouso sobre uma mesa, na presença de um campo magnético horizontal uniforme, perpendicular ao fio e de módulo 20 Tesla, conforme a figura. Determine a maior corrente em miliamperes que possa passar no fio no sentido indicado da figura, sem que o fio perca o contato com a mesa. Um segmento de fio reto tem uma densidade linear. Densidade linear é representado pela letra μ. Ele está dizendo que é 7 vezes 10 elevado a menos 2 kg por metro. Densidade linear é a massa dividido pelo comprimento. Na presença de um campo magnético horizontal uniforme perpendicular ao fio e de módulo, então o campo magnético ele está dizendo que é de 20 Tesla. 20 Tesla. Conforme a figura. Determine a corrente elétrica. Está querendo saber quanto é a corrente elétrica em miliampere. Então, pela figura aqui nós temos um campo magnético perpendicular à corrente elétrica. Então tem uma corrente elétrica na horizontal, representado pela letra I, e um campo magnético que é perpendicular à corrente elétrica. Então, se nós quisermos saber o sentido da força, usamos a regra da mão espalmada, onde esses 4 dedos representam o campo magnético, que é o B, e o polegar é o sentido da corrente elétrica, que é I. Então vai aparecer uma força, a força é na palma da mão. Então a força vai ser perpendicular e direcionado para cima. Mas o fio tem massa. Se tem massa, ele tem peso. Então, a condição que ele está dizendo na questão é a seguinte: determine a maior corrente elétrica em miliampere que possa passar no fio no sentido indicado na figura sem que o fio perca o contato com a mesa. Ou seja, a condição é que essa força que está para cima tem que ser igual à força que está para baixo, que é o peso. Então a força magnética tem que ser igual ao peso. Se a força magnética for maior, então ele vai subir. Então deixou de existir a condição. A força magnética é representada, como ela é perpendicular ao campo magnético, bio, campo, corrente e o comprimento. E o peso é a massa vezes a gravidade. Como ele está querendo calcular a corrente elétrica, I vai ser M vezes G. B e L está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Mas quem é M dividido por L? Nós já vimos aqui do comecinho. M dividido por L é a densidade linear. Então I vai ser a densidade linear vezes a gravidade dividido pelo campo magnético. Então vamos substituir. I, que é a corrente elétrica, vai ser a densidade linear, que ele deu que é 7 vezes 10 a menos 2, vezes G, que é a gravidade, que é 10, dividido pelo campo magnético. O campo magnético é 20. Posso cortar esse zero com esse. Então vai ficar 7 dividido por 2. A metade de 7 é 3,5. Vezes 10 elevado a menos 2. Então essa é a corrente elétrica. Só que ele pediu para calcular em miliamperes. Mili é o submúltiplo 10 a menos 3. Então vou deslocar essa vírgula entre 3 e o 5, vou passar para a direita. Então vai ficar 35. Uma casa para a direita e multiplicar por 10 a menos 1.
Menos 1 menos 2 dá menos 3. Então, 10 elevado a menos 3 é exatamente o mili. Então, a corrente elétrica é de 35 miliamperes. Até a próxima.